Boa noite. Esta quadratura do círculo vai ter uma agenda pouco típica. Por uma vez, não conseguiu o acordo total de Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira quanto aos possíveis temas e, por isso, temos na mesa 4 possibilidades. Os casos de Tancos e das faltas de José Silvano no Parlamento, a tauromaquia e também os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos. Desta lista, que tema prefere o Jorge Coelho? São todos bons os temas, mas que, como se tem que escolher um para começar, eu vou escolher o tema, não é propriamente dito das faltas, mas é da situação em que está o PSD. Mas antes disso, permitam-me de referir o seguinte. No âmbito da grande conferência do Web Summit que acabou hoje, aqui no nosso país, e que foi um grande êxito, foi lançado algo de novo aqui no nosso país, que se chama Polígrafo, que é um projeto jornalístico online que tem como objetivo apurar a verdade no espaço público. E eu acho que é no estado em que se encontra, digamos, as afirmações que são feitas por políticos, comentadores, acho que era importante haver um órgão, um jornal online desta natureza que pudesse ir verificar da forma como pretendem fazer aquilo que é dito, se é verdade ou se é mentira, daquilo do ponto de vista da factualidade dos termos. E, portanto, eu gostava de saudar o aparecimento deste órgão, do Polígrafo. O Polígrafo é o detector de mentiras. É o detector de mentiras. Vai ser um fact-check. Chamam-lhe polígrafo, mas sim, vai ser um fact-check. O fact-check, que é... Quem é que está à frente disso? Polígrafo.sap.pt é o jornalista Fernando Esteves que dirige este projeto, com muito mais jornalistas, e eu gostava de, neste momento que se está a viver complexo nesta área e com afirmações até na realização que aqui houve em Portugal muito interessantes, que podemos, não hoje, mas noutra ocasião, discutir sobre o futuro da internet e a necessidade da sua regulação. Quem disse isto foi quem fundou a internet no mundo e, portanto, gostava de saudar o aparecimento do Polígrafo e desejar, na pessoa do seu diretor Fernando Esteves, o maior êxito na sua missão. Segunda questão, vamos então à pergunta que aqui é colocada relativamente ao problema das faltas. O problema para mim não é bem das faltas, o problema para mim é a situação em que o PSD se encontra, porque tudo começou por causa de alguém que teria feito uma denúncia anónima, que é o que está na moda, não é? São as denúncias anónimas que um deputado, que por acaso também é secretário-geral do PSD, cujo secretário-geral, cujo líder é o Dr. Rui Rio, teria faltado a uma sessão parlamentar, teria estado, presumo que em Vila Real, e teria aparecido, não assinada, porque agora já não é assinado, por meios eletrónicos, verificada a sua presença no Parlamento. Cai tudo em cima do deputado, de Rui Rio, que tanta ética pregou na campanha eleitoral e agora não há praticamente quinzena nenhuma que não apareçam casos que põem em causa esse objetivo de limpeza ética e que lá tinha este problema. Bem, se fosse assim, isso era já muito grave, não é? Bem, mas a situação, a real, pelo que eu ouvi hoje numa conferência de imprensa do secretário-geral do PSD, ele diz que está a ser vítima de uma armadilha inevitavelmente provocada dentro do PSD, porque só poderia ter feito aquilo quem soubesse a password para fazer o registro. Ora, ele é que sabe quem é que deu a password para poder alguém fazer isto. Ele que, aliás, diz que não foram mudadas recentemente. Sim, em julho. Ele diz que não sabe, não faz a mínima ideia, e ele próprio requer que a Procuradoria-Geral da República, não é preciso requerer, que a Procuradoria-Geral da República já tinha dito que estava a analisar os factos para ver se justificava uma investigação. O Presidente da Assembleia da República, e quero dizer que atuou muitíssimo bem, não fez de contas que isto que não era nada e tomou ali medidas neste sentido
E isso é muito importante. Agora, há uma coisa que eu gostava de dizer aqui com toda a clareza. Eu acho que isto não vai acabar bem, nem para a democracia, nem para a imagem do Parlamento. E não é só por causa deste facto concreto de que estão a apoiar. É por causa de que eu estou convicto que, se fizerem uma investigação a fundo, vão dar conta que há muito mais casos no Parlamento sem ser este. Isto vai ser muito mau. Agora, o que já é mau... Casos de presenças confirmadas eletrónicamente, mas, na verdade, com os titulares ausentes, não é? É o meu feeling que me diz isso. Mais a questão das moradas. Isto das moradas não sei, mas é o meu feeling, posso estar enganado, quer dizer, mas é o meu feeling, poderá haver muito mais cá. Ora, a imagem do Parlamento, que já não é uma coisa de grande força, eu acho que pode ficar aqui em pior situação. O Presidente da Assembleia da República, na decisão que tomou muito bem e pode preservar algo muito importante para a imagem do Parlamento. Agora, o estado em que está o PSD é que é uma coisa absolutamente lamentável, porque hoje nós vimos o Dr. Rui Rio, ele já, coitado, ele já nem sabe o que é que há a dizer, hoje resolveu falar em alemão. Porque sabe que em Portugal poucas pessoas falam alemão, os jornalistas caíram-lhe em cima para comentar esta balbúrdia toda, já não é a questão, também é a questão da ética, porque as pessoas acham que o Secretário-Geral, na verdade, estava em Vila Real, deram imagens, ao mesmo tempo estava no Parlamento, já depois disso foi fazer uma entrada, é membro, coordenador do PSD, da Comissão de Ética, entrou, assinou e foi-se embora. Isso aí já é uma coisa que... Consta mas isso que isso é uma prática reiterada no Parlamento. Ora, o que eu disse há bocado. Isto não se pode, do meu ponto de vista, e isso é que é pior, porque se ainda fosse só a coisa, pronto, tinha a gravidade que tinha, mas isto não vai acabar bem. Agora, o que está muito mal é a situação do PSD, porque numa situação destas, o secretário-geral já não consegue responder, já fala em alemão para desviar as coisas. O próprio acusado diz que exige que descubram a armadilha que lhe montaram, que só lhe acontece isso, é deputado há não sei quanto tempo, só lhe acontece isso desde que é apoiante do Dr. Rui Rio. Bem, mas como é que os portugueses podem confiar num partido que está neste estado e podem, aquilo que é a mensagem, a focagem da mensagem do PSD passar, quando só passam coisas destas que são negativas para o país, para a democracia e muito negativas para o PSD. A opinião dada, o António Lopes Xavier, é por este tema que vai ou prefere? Não, pode ser, não vamos ignorar esse... Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar esse tema. O tema não é um tema de que eu gosto muito, porque eu realmente tenho uma boa impressão geral do secretário-geral do PSD. Bom, e além disso sei uma coisa, o Rui Rio era incapaz de mentir sobre o seu próprio currículo ou mentir sobre as suas participações num plenário da Assembleia da República. Isso eu sei. E portanto... Os casos... Tem que aguentar é com isto. O problema é que realmente o moralismo, os grandes catões, não é? Depois, como não estão acompanhados de um séquito de catõezinhos, pelo contrário, depois têm que aguentar o choque, o reverso, a onda de choque revertida do seu moralismo e das suas posições de princípio. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, sempre houve isto na Assembleia da República, desde sempre. Primeiro ponto. Isto, alguém a assinar por alguém ou a pôr a password por alguém? Sempre houve. Portanto, não, mudou-se para um registro, para uma senha digital, e mudou-se para evitar abusos, mas isto sempre foi uma coisa que aconteceu na Assembleia da República. Não é bem, é uma coisa péssima, mas sempre aconteceu na Assembleia da República. Havia outro hábito na Assembleia da República que eu compreendo, que é o seguinte, nós não temos só deputados eleitos pelos círculos, o nosso sistema é um sistema com partidos políticos, e os partidos políticos são o centro da democracia, têm deputados no Parlamento, mas são o centro da democracia, e sempre houve uma certa abertura
para que alguns deputados com funções especiais nos partidos tivessem uma certa liberdade de manobra. Mas isso não tem problema nenhum. Eu sei, é só para explicar onde é que isto se insere. Claro. O José Silvano é um deputado, mas tem funções de secretário-geral. Há 20 anos, quando eu era deputado, acontecia muitas vezes as pessoas que tinham cargos no partido iam de manhã ao plenário e depois não estavam lá o tempo todo e entendia-se que os partidos deviam funcionar assim. Os abusos e os atropelos e as vigarices é que fizeram com que se passasse um sistema mais vigiado em que não se confia nos deputados. Ora bem, o que é que eu apesar de ter essa estima pelo José Silvano, que não conheço bem, mas tenho essa respeito, eu acho esta história muito mal contada. Eu não acho que seja um problema do Rui Rio, para além do facto de ele ser um catão e, portanto, ter que aguentar o padrão que ele próprio fixou, mas esta história cheira mal por todos os lados, é uma expressão horrível, mas não conheço outra. Cheira-lhe a armadilha, portanto. Não cheira a armadilha nenhuma. Qual armadilha? Eu acho que isso é uma visão conspirativa. Vamos outra vez. Não, o copígrafo é muito estranho, tem que ir ver. Só que, Jorge, sabe o que é que me parece? O José Silvano vai-me desculpar, mas eu acho que entre o dia em que foi descoberta o assunto e hoje, o que aconteceu é que alguns técnicos de informática lhe explicaram que não era possível desmenti-lo. Exato. E, portanto, ele tem paciência, mas que o ónus da prova é sobre ele. Porque ele, a primeira coisa que faz é dizer ao Presidente da Assembleia da República que realmente está lá a sua presença, mas que ele considera que façam o favor de considerar que ele faltou. E não disse dessa vez, numa comunicação oficial para o Presidente da Assembleia da República, não disse nem que lhe tinham roubado a password, nem que ele era alheio àquilo, não disse nada disso. Portanto, a sua primeira coisa foi, sim senhor, eu não estive aí, não se pronunciou sequer sobre o que aconteceu, não deu detalhes sobre o aspecto digital do funcionamento da senha, não disse mais nada e tentou sair de fininho da cena. Os jornais, como acontece, devemos estar todos preparados para isso. Quem quer ser catão, quem quer ser político, quem quer ter funções públicas, tem de estar preparado para isto. Os jornais não têm outro assunto, não largaram o tema. E, portanto, foi sempre o Presidente da Assembleia da República também não largou o tema e as coisas foram-se agravando. Obviamente, Rui Rio está embaraçado, não quer livrar-se em 5 minutos do seu secretário-geral, já era o segundo, está a ver o que a coisa dá, mas a coisa vai correr mal, porque só posso interpretar esta nova tomada de posição de José Silvano como tendo-lhe explicado o que, com os meus conhecimentos, me parece bastante provável. Alguém lhe explicou que não é possível detectar, não é possível, sem intervenção, porventura, de tribunal, detectar qual foi o IP de onde saiu a utilização da senha. Porventura, o sistema do Parlamento não é tão sofisticado que permita uma pegada digital, detectar a pegada digital de quem faz o quê no sistema. E como alguém te explicou isso, ele agora veio dizer uma coisa que nunca disse durante estes dias todos desta polémica, que é que não tinha dado a senha, que não sabe o que aconteceu e que não pediu a ninguém. Não é credível, não acho que seja verdade. Para mim, ficou com o ónus de me ter quer explicado. Quer seja uma coisa, quer outra, são ambas graves. Quer dizer. Mas não é uma coisa do partido, é uma coisa que... O que acontece é uma coisa, se o Jorge quiser, o Rui Rio não tem cuidado a escolher as pessoas. Isso não sei. E escolhe, nem conheço a pessoa. E fixando um padrão muito alto, que ele respeita em matéria moral, depois, atrás de si, não consegue ser acompanhado por ninguém. E estraga-lhe a vida. Mais do que o que ele próprio estraga quando... A razão porque não houve acordo quanto aos temas é por minha causa. Por uma razão muito simples. Eu não tenho nenhuma dificuldade em discutir este tema. Nenhuma. Eu conheço estas matérias, como aliás os meus companheiros da mesa, muito bem. E sei muito bem
qual é o comportamento de muitos deputados e muito bem quais são os múltiplos truques e hábitos péssimos que existem na Assembleia da República há muito tempo esta parte. E sei muito bem que apenas um pequeno número de pessoas não faz este tipo de truques. Quer aqui, e em particular, de onde eu tive uma verdadeira lição sobre essa matéria, foi no Parlamento Europeu, em que só descobri grande parte dos truques praticamente em vésperas de me vir embora, porque se guardavam segredos sobre eles, não é? No Parlamento Europeu há muito mais dinheiro em cima da mesa do que há no Parlamento Português e, infelizmente, o tipo de recrutamento que se faz dos deputados, aquilo que recebem os responsáveis políticos e o tipo de funções e representações que têm os deputados abre caminho a esta questão. Não tenho sobre essa matéria nenhuma dúvida. Porquê é que eu não quis discutir? É por ser o Rui Rio ou por ser o Silvano, que eu aliás conheço mal? Não é por isso. É porque já houve vários casos desses e nós nunca discutimos nenhum. E isso leva-me a considerar que, neste caso, nós estamos a discutir por causa do contexto do PSD e não, ainda recentemente houve um caso com o PS e houve casos com as moradas e nós nunca os discutimos. Achamos sempre que não era matéria que se devia discutir neste programa. Olha, portanto, a minha objeção foi mas é que fique claro, eu nunca me opus a discutir nada disso. Mas a verdade é que nós não discutimos. Mas as moradas a verdade é que nós... também. Também. Não, ao caso do Carlos César não discutimos. Exatamente, acho que nós discutimos os subsídios à Madeira, discutimos. Sim. Nós verdadeiramente nunca discutimos estes casos pontuais. E, portanto, eu ficava sempre numa situação que é, protestando contra o facto disso ser introduzido na agenda do programa, em substituição de um tema que eu considerava muito mais relevante, que é as touradas, e que, pelos vistos... somos a favor disso. Não se quer discutir, que era o tema que nós tínhamos escolhido, e de repente apareceu o caso. Portanto, eu fico na situação... Eu desconheço. Acho que estamos do lado da mesma trincheira. Não me parece grande coisa, estamos aqui a discutir para as pessoas estarem a ouvir porque é que a gente não se entende. Não era discutir o assunto. Eu esclareço a confusão. Touradas, eu disse que se fosse eu a escolher, que era o meu tema favorito. Mas o consenso provisório era que o tema fosse tancos. E houve argumentos na discussão prévia de que tancos, mas isso vamos especular, porque não temos nada. Eu também sou ministro há muito tempo. E, portanto, da mesma maneira que nós não discutimos outros casos, eu acho exagerado discutir este, que não é diferente dos outros. E, ao mesmo tempo, coloca-me na situação de parecer que estou a justificar, ou porque eu gosto do Rui Rio, sou amigo dele, que estou a justificar este tipo de comportamentos. Não estou. Vamos aproveitar bem o nosso tempo. Não estou. Quer dizer alguma coisa sobre este assunto? Não, quer dizer sobre as touradas. Quer dizer sobre as touradas. No fundo, está ligado. Não está. É porque as touradas têm um pequeno problema, que é... As touradas é uma matéria de relevo em relação à vida nacional. E então, depois da carta do Manuel Alegre e do comportamento... Esta anterior não era? Mas o que é que isso significa? Sim. Tu estava a perguntar. Sim. Não, pela sua afirmação, esta é uma matéria de relevo, parecia que a outra não era. Não, é que em relação às touradas nós não temos um problema de duplicidade na organização dos temas. E em relação a este, como lhe digo, já houve vários casos deste género, que infelizmente se repetem, e nós não os discutimos. É só essa questão. Alguma vez tinha que começar. Está bem, está bem. E quero também esclarecer, José Pacheco Pereira, e vai-me fazer justiça, que todos os temas, nas conversas prévias, que me sugerem, são objeto de consulta, são colocados à consulta. Sim, mas até à véspera o tema era a tourada, portanto... Com o meu desconhecimento. Não, José Pacheco Pereira. O tema era a tourada. Não era. A questão da tourada, explico mais uma vez, era o meu tema favorito, mas o consenso era tanque, não era a tourada. Ninguém quer saber disso. Qual é o seu tema favorito? Tourada. O meu é música. Vocês não quiserem. O meu é os papéis, não é? Mas a tourada é uma hipocrisia nacional, que é a seguinte. Pelos vistos vai um homem para a prisão, em prisão efetiva, porque esventrou uma cadela. E as pessoas acham todas muito bem, e bem, porque a violência em relação aos animais há muito tempo que é vista como um olhar que envolve também a relação com o humano. As sociedades protetoras de animais, desde o início, tiveram um papel importante na defesa dos animais, principalmente dos chamados animais de companhia, dos animais
para os quais há comportamentos lúdicos que são violentos e cruéis, e o que acontece é que havia sempre a ideia de que a maneira como nós tratamos os animais tem alguma coisa a ver com a nossa relação com a humanidade e com os homens, e portanto é considerado positivo que não se tratasse mal os animais. E portanto a legislação tem vindo no sentido de culpabilizar e de punir quem trata mal os animais de forma violenta, cruel, aliás, sem qualquer razão. É muito diferente da questão da caça. Aliás, a mistura acho que é inaceitável, porque a caça tem um papel económico. Está a falar do artigo de Manuel Alegre, sim, a caça tem António Costa para não deixar o PS. A caça tem uma função económica. É evidente que há também uma função lúdica da caça, que em alguns casos se associa à tentativa de controlar espécies que podem ter um aspecto de destrutivo em relação às colheitas. E a Festa Brava não tem uma vertente económica? Não, a Festa Brava não tem nenhuma. A Festa Brava é um animal... Sim. Vertente económica, era o seu argumento. Sim, mas a crueldade tem muitas vertentes económicas e a gente não aceita a crueldade. A gente acha bem punir um homem porque esventrou uma cadela, pelos vistos, para garantir o parto, fez uma espécie cesariana, que é na verdade o que ele deve ter feito, e ao mesmo tempo acha normal que meia dúzia de pessoas, mais uns seus acompanhantes, peguem num animal como o touro, amam todos muito o touro, o argumento dos defensores de touradas é espantoso, amam o touro, esta expressão é uma citação, não é amam o touro, e acham bem espetar facas, não é? Acham bem fazer um espetáculo em que, na realidade, o que fazem é espetar um conjunto de facas e, em alguns sítios, matá-lo no final, para gáudio da multidão. Confesso que a minha ideia da civilização, a minha ideia da evolução dos costumes, não passa nem pela violência entre marido e mulher e a violência caseira, que também é tradicional, não passa pelos comportamentos em relação às crianças e as violências, que também eram tradicionais, não passa por muitas outras coisas que são tradicionais, algumas das quais de outras culturas que não nossas, mas que se praticam em Portugal, como a extinção feminina, por exemplo, em certas comunidades muçulmanas, e também não passam por achar bem um espetáculo em que um animal é sujeito para gáudio coletivo a espetarem-lhe facas e a torturá-lo. Isso significa que o José Pacheco Pereira é a favor da proibição de espetáculos taurinos? Claro, que é a conclusão óbvia, não é? Enquanto isso não acontece, acha que deve haver uma discriminação, por exemplo, no IVA, uma vez que se trata de uma atividade com existência legal, até com proteção constitucional, a tauromaquia. A tauromaquia tem proteção constitucional, então tem que se mudar a Constituição. E, portanto, o que lhe pergunto é, conhece esta polémica sobre se deve ou não deve descer o IVA e o argumento da civilização e do gosto, e pergunto-lhe se, enquanto elas existem, se deve ser tratado tudo por igual, ou se lhe parece bem que um governo estabeleça uma discriminação em função do tipo de espetáculo. Todas as discriminações que reduzam o papel público de um espetáculo cruel, de violência sobre os animais, que sempre esteve associada à violência sobre as pessoas, em que uns restos da nossa nobreza cavalar e meia dúzia de pessoas com o argumento que são ribatejanos do coração, participam numa festa que é objetivamente cruel. E eu acho que esse tipo de coisas não se deve fazer. Jorge Coelho, há pouco pareceu-me que disse que também aceitava discutir este tema. Sim, mas eu vou discutir as eleições americanas, também. porque acho que, em homenagem ao Pacheco Pereira, acho que era inacreditável fazermos um programa destes na semana a seguir às eleições americanas e não falar disso. Se formos contidos... 30 segundos para falar deste assunto. Eu gosto deste país, sabe porquê? Porque adoro ouvir o que disse o Pacheco Pereira e vivemos num país onde se pode ouvir aquilo que disse o Pacheco Pereira com a total liberdade com que se pode ouvir outra pessoa a pensar rigorosamente do contrário. Bem, isso é que é o importante da vivência em Portugal. Eu não tenho nada a esta opinião do que o Pacheco Pereira tem disto, não vou discutir isto, porque vê isto numa ótica, digamos, completamente como se tudo isto de criminologia se tratasse. Eu acho que há muitas pessoas, é uma minoria que gosta de touradas, há muitas pessoas que gostam de caça, você não põe a caça com as touradas, não tem uma coisa a ver com a outra, mas neste momento a caça também está a ter problemas de ataques parecidos com o que estão a ter as touradas. Ora, eu tenho um privilégio de ter sido, digamos, cooptado
por muitíssimos caçadores em Portugal, eu não sou caçador, nunca dei um tiro, não sei nada disso, mas que me convidam para participar em vários eventos que a Associação dos Caçadores de Portugal realiza e tenho a boa oportunidade de ver, por exemplo, o que é ali a transversalidade de classes, naquilo que são os caçadores, a solidariedade que existe entre eles. É tão bonito ver aquilo, quer dizer, a forma como tudo isto se articula com a vivência do país é muito interessante, tem importância económica, tem importância naquilo que é a preservação da espécie, é importantíssimo. Mas, Jorge, deixe-me anotar que esses argumentos também são utilizados pelos defensores da tauromaquia. Ótimo. Esses valores que invocou também. Meu caro amigo. Qual é o valor? Mas eu tenho o maior respeito por as pessoas que... Utilidade económica, sim, mas eu tenho o maior respeito por as pessoas que acham que aquilo que é tudo uma crueldade, e que mata isto e que mata aquilo. Agora, não podemos esquecer onde é que vivemos num país, tudo isto tem tradições. Pronto, está aqui a minha opinião, tenho muito respeito por uns, por outros. Acho que a ministra que nos chamou, que não insultou ninguém, foi uma forma de expressão. Se é uma questão de civilização, a tourada, ou não é? Se é uma questão de civilização, não é uma questão de gosto. Claro que não. Quer dizer, vamos passar coisas sérias. Então tratemos das eleições. Desculpe, só mais uma pergunta, foi a pergunta que fiz ao Pacheco Pereira. Diga. Deve variar a taxa do IVA em função dos critérios do Governo para esses espetáculos? Com sinceridade, acho que o IVA, se for para diminuir, dito eu aquilo que acabei de dizer, deve escolher outros setores mais importantes para a vida das pessoas do que esse setor. Também não deve, por esta razão, ser aumentado o IVA. Também não acho que isso que tenha a ver. Por uma questão metodológica, prepara-se para falar dos Estados Unidos e, obviamente, vai falar dos Estados Unidos. O que pergunto é se o António Lopes Xavier também quer falar do assunto para evitarmos uma mistura quase anárquica de temas. Eu quero. Então, pronto, com mais ou menos o mesmo tempo que o Jorge Coelho utilizou, para depois voltarmos aos Estados Unidos. Vamos lá ver. Com o Jorge Coelho. Sim, se eu puder, sou económico. Eu sou claramente a favor das touradas e membro até de clubes... tertúlias. E não clubes mesmo, onde esse objetivo é realmente a razão de ser da agremiação. E, portanto, sou a favor das touradas e sou muito contra um ambiente. Não é o que disse o Pacheco Pereira, nem é o que disse o Jorge Coelho. Existe um ambiente de uma certa tendência para equiparar o tratamento dos animais às pessoas. E existe. E assim como o Pacheco Pereira goza com eu amo o touro, mas espeto-lhe farpas, o que há também muito neste momento na sociedade portuguesa, por via ínvia dos acordos para a sustentação do governo, também há gente a mais que se preocupa com os animais de estimação e com os animais da agricultura e com os animais das touradas e pouco com as pessoas. Há gente a mais nesse registro. E eu não gosto. Acho que os animais não são sequer próximos das pessoas, não têm... existem em função das pessoas. O touro bravo é uma espécie de gado que existe apenas por causa das touradas. Não existia se não houvesse touradas, aquela raça... ou aquele tipo de criação e aquele tipo de cultura não faz sentido. Existe alguma crueldade na corrida portuguesa? Sim, realmente as bandarilhas, não admito que o animal sofra alguma coisa, mas aquilo há algum choque violento, absolutamente incompreensível, mas acabamos aonde? O peru também de Natal também já não se pode embebedar. O ganso do foie gras também já não pode ser... E as lagostas não podem já não ser pode, sim, isso é bastante isso. Quer dizer, é nesse plano, não queremos perder muito tempo, mas o touro... Não é a mesma coisa. Eu também a mim não me fez muita impressão as declarações da ministra, devo dizer. Eu fico um bocado espantado com a indignação. A ministra disse a opinião dela, para ela não era uma questão de gosto, é uma questão de civilização. Não, mas a questão é se a opinião deve fazer lei. Não, eu sei, mas é uma certa posição
excludente, não é? Portanto, eu acho que faz parte da civilização ser contra as touradas. Eu não me revejo nessa frase, mas que diabo, há liberdade de expressão, não há problema nenhum. Pode tê-la, e também não me faz impressão. Eu acho muito mal que se tenha retirado as touradas dos espetáculos culturais para efeitos de imposto, porque isso é só uma exigência do PAN e é uma espécie de punição. Puseram cartazes com os toureiros, os pobres dos toureiros, sabe-se que o toureio a pé é uma atividade económica, ao contrário do que Pacheco Pereira acha, que é de nobreza a cavalo e não sei o que. O toureiro a pé é um artista do espetáculo taurino super... com rendimentos absolutamente ridículos, com vida difícil, e está um cartaz no Marquês com notas de euro a sair de um traje de luzes do toureiro. Eu acho que este ambiente, eu admito discutir a questão do sofrimento dos animais, admito isso, e percebo a sensibilidade. Entrar nos terrenos da loucura de que os animais são iguais aos homens e que têm que ter um tratamento semelhante em muitos aspectos, é uma coisa que a mim me faz impressão, e sim, faz-me impressão que se acabe com uma tradição portuguesa que não é da nobreza, o Pacheco Pereira. Os cavaleiros, vá vê-los e explique-me quais são os costados. Você que também sabe de costados, veja-me lá se identifica alguém com mais de 6 avós conhecidos. Não. Isso era de antes. Isso era no século XVIII. O Marquês de Marialva, a última tourada. Marialva, sim. O tal que saltou do cavalo para matar o touro. Agora uma coisa aristocrática. Eu vinha morto o filho. Primeiro a falar. Não, por favor. Primeiro que Esse senhor é que é o moderador. Não, agora, conforme prometido, devolvo a palavra ao Jorge Coelho para para falar dos Estados Unidos. Escolha dele. Significa que houve uma volta que ficou incompleta, porque eu resolvi não falar do Silvano, mas dos touros. Portanto, é suposto agora falar. Mas eu não me importo que falo um bocadinho sobre porque senão não há eleições. Atenção, ele já falou, já disse o que queria. Isto são declarações. O Pacheco Pereira já fez mas eu expliquei que ia devolver a palavra ao Jorge Coelho e o Zé não disse que se opunha. Parabéns do programa, por mim não tem problema. O que acontece é que eu escolhi o tema das touradas na primeira volta. E fez considerações também sobre o caso do José Silvano. Mas, por favor, sério? Jorge Coelho, eu tenho de desempatar. Jorge Coelho. Está bem, ok, você é que manda. Não, sobre as eleições americanas, como é evidente, decorreram no domingo. Hoje é quinta-feira, já não se dá conta, não é? Porque eu hoje estive a folhear várias comunicação social, não há uma notícia das eleições americanas em lado nenhum e, portanto, é sinal de que, tendo havido os resultados que houve, os republicanos ganharam umas eleições, os democratas ganharam outras, apesar de que nas eleições que os republicanos ganharam, os democratas tiveram mais votos do que mais 2 milhões de votos nos deputados que estavam em causa, porque eram bastantes deputados no caso dos democratas, 26 suponho eu, mas no caso dos republicanos poucos. Os democratas perderam, penso que 2 deputados dos que tinham, mas pronto, houve o resultado e nos representantes, na Câmara dos Representantes, os democratas ganharam de forma clara as eleições. Mas não foi algo que não houve nenhuma onda de nada nos Estados Unidos, nem de um lado nem do outro. O que houve foi um episódio muito interessante, que foi um desvio brutal na conferência de imprensa do Presidente Trump. Não se está a esquecer também da demissão do Procurador-Geral. Sim, mas espera lá. Como está a falar de uma manobra de diversão... Há várias, quer dizer, é que ele, na verdade, é muito mais artista do que, e quem o aconselha, do que cada um de nós pode imaginar. Ele está a falar de Donald Trump e não de mim, António Lopes. Não, eu estou a falar do Presidente americano. Exatamente, é porque o António estava com a parte a dizer que o artista era ele. Isto está um bocado complexo. Bom, e então, ia
falar da conferência de imprensa, que é extraordinária, como ele arranja ali um conflito com a CNN, não é? Que é o que passa nas televisões todas permanentemente. Eu hoje estive a ver em várias televisões, não é só aqui em Portugal também, estão sempre a passar aquilo. O que passa mais sobre as eleições americanas, mais que as consequências políticas, mais que os resultados, mais que o que quer que seja, é o conflito do Sr. Trump com a CNN, a mandar o jornalista sentar-se, arranjou ali um grande conflito, e é isto que passa. Bem, o que, no meu ponto de vista, quer dizer, na verdade, que o Sr. Trump, depois de tudo quanto faz, de tudo quanto diz, os americanos não estão assim tão contra ele como muita gente poderia imaginar. Mas a vida dele vai ficar mais difícil com a mudança de maioria. Vai ficar mais difícil, mas está a ver, que ele já criou outro caso político. Disse, se me chateiam a cabeça, eu conto tudo o que sei, do que é que vocês andaram aqui a fazer dentro das instituições quando eu cá não estava. A política americana, infelizmente, por quem a dirige, está neste estado. Isto... Quer dizer, nem no Burkina Faso, digamos, nestes termos, trata-se com maior respeito. Agora, o que é um facto é que isto produz efeitos. E ele, que é o que é, conseguiu, com certeza com a conivência de muita gente, com certeza com o apoio de muita gente, que devem ter profundos interesses económicos nisso. Até ele acusou os democratas e que ia fiscalizar na Câmara dos Representantes alguns dos que entraram, porque tinham entrado com grandes somas de dinheiro para a campanha dos democratas, e que a partir de agora ele é que é o honesto da América, ele é que vai fiscalizar os interesses que estão em jogo na América. Está tudo invertido. Do Procurador-Geral? Mas do Procurador-Geral é mais uma coisa que ele tinha que arranjar no meio disto tudo para que se desvie a situação daquilo que é a realidade. E como o ex-presidente Obama dizia há bem pouco tempo, no âmbito na campanha, parece que antes da campanha, nos últimas semanas, estava resumida ao grande combate a um grupo de milhares de esfomeados que vinha no México a caminho dos Estados Unidos. Não havia mais nenhum problema no mundo, nem na América, para discutir. Era o que os republicanos, exclusivamente, discutiam. Por os vistos, com, digamos, aceitação por parte do eleitorado americano, porque não lhe deu nenhuma derrota, é que é a verdade. A verdade por crua é que não lhe deu nenhuma derrota. Esta é que é a realidade. António Lobo Xavier, na lista de temas, é pelas eleições dos Estados Unidos que vai? Sim, já não me lembro quais eram os outros. Só falta tanques. Já falou dos outros, só falta tanques. Era tanques, fui eu que propus e prescindi disso. Eu só se alguém sabe alguma coisa que eu não saiba, que pode acrescentar alguma coisa aqui para esse assunto de tanques. Não, eu prefiro falar sobre as eleições dos Estados Unidos, para dizer que realmente, apesar da uma euforia que vi aí nas notícias portuguesas, o resultado das eleições não foi nenhuma maré, nem nenhum tsunami, nem nenhuma prova da reação americana contra o Presidente da República. As eleições não mostram isso. Não mostram, desde logo, porque estas eleições de midterm são elementos dos equilíbrios do sistema nos Estados Unidos e, portanto, muitas vezes acontece que há nestas eleições intercalares, podemos chamar-lhes assim, manifestações de desagrado e de protesto. Ora, estas ganharam os democratas realmente para os representantes, mas com uma vitória muito menos expressiva do que tinham tido os republicanos quando no meio do mandato do Obama. Mas o Trump até aí arranjou uma coisa magnífica. Uma derrota que estava à espera era tão grande. Não, mas isso é verdade, mas ele tem razão, mas realmente... Mas é curioso, não é? As eleições comentam-se na base das expectativas e as expectativas estavam inflacionadas. Os sinais são todos muito maus. Em primeiro lugar, havia uma dúvida que era se o Partido Republicano um dia se livraria de Trump ou se haveria um movimento para que o Partido Republicano ganhasse algum juízo e se livrasse de Trump. Não, está percebido que não.
que Trump é o Partido Republicano, Trump tomou conta do Partido Republicano, quem não quis Trump nas eleições não teve bons resultados, o próprio Presidente se encarregou de mostrar que em todas as campanhas onde esteve, os candidatos republicanos triunfaram, às vezes contra as expectativas mais otimistas, e, portanto, neste momento, ao contrário do que alguns otimistas esperavam, o Partido Republicano foi tomado totalmente por Trump. Com toda a probabilidade ele será o candidato daqui por 2 anos. Essa sua opinião significa que os eleitores são sempre sábios? Não é que os eleitores nos Estados Unidos há uma divisão muito grande de que se falava, mas de que agora existem provas mais palpáveis ou digamos mais documentos, que é uma divisão entre a América rural, se quiser, e os centros urbanos e as periferias urbanas, porque justamente os resultados do Senado são os resultados favoráveis aos republicanos, onde o peso da população não é tão decisivo. Os resultados dos democratas são resultados feitos, sobretudo, nos grandes centros urbanos e nas periferias urbanas. E essa divisão profundíssima da América é preocupante. Não é nada de novo, é uma coisa que está a acontecer nos países, em vários países onde há estas vertigens populistas, os países estão divididos ao meio, ou estão com uma tendência para se dividir ao meio, e, portanto, este resultado não é nada bom, nem é nada entusiasmante para quem, como eu, não tem nenhuma simpatia nem por Trump, nem por aquilo que ele significa. Pacheco Pereira. Trump teve uma derrota eleitoral que só não é vista como expressiva porque alguma comunicação social cometeu o erro que cometeu com a senhora Clinton, que centrou-se em 3 campanhas, na Geórgia, na Flórida e no Texas. E, portanto, todas as pessoas ficaram a olhar para essas campanhas e partiram à conclusão... A norte-americana ou a portuguesa? Não, a norte-americana, e depois por reboque o resto da comunicação social. Ora, as 2 eleições que se realizaram, em bom rigor 3 e em bom rigor 4, porque houve vários referendos e os resultados dos referendos são interessantes, são de natureza muito diferente. As eleições para o Senado centravam-se no país de Trump, de onde os candidatos democratas eram candidatos que, em muitos casos, diziam que votariam sempre a favor da agenda do Presidente, mesmo em matérias como a imigração. Porque aqui a grande fragilidade da oposição ao Trump é o Partido Democrático. O Partido Democrático é a grande fragilidade da oposição ao Trump. Nesses estados apresentou candidatos que assinavam pela agenda do Trump porque pensavam que com isso sobreviviam às eleições. Como sempre acontece nestes casos, as pessoas preferem o produto genuíno ao produto não genuíno. E, portanto, o que acontece é que os senadores que os democratas perderam exatamente os senadores que alinhavam em grande parte com a agenda do Trump. Sim. Havia alguns que ainda estavam hoje em processo de contagem. No que outros 3 estados, Geórgia, Flórida e Texas, os resultados são praticamente inteiramente equilibrados, de tal maneira que, pelo menos em 2 sítios, na Geórgia e na Flórida, vai ter que haver recontagem, porque a margem da vitória dos candidatos republicanos é tão pequena que a lei obriga a um processo de recontagem. Acresce que há outro fenómeno relevante, é que, por exemplo, em estados como o Texas, que são o mais conservador que se possa imaginar nos Estados Unidos, o candidato democrático esteve nos limites de poder ganhar as eleições. E o processo teve outros efeitos que as pessoas muitas vezes não estão atentas. É que o candidato democrático perde as eleições no Texas, mas um conjunto, ou na Flórida, se verificar que a contagem não altera os resultados, ou na Geórgia, mas o crescimento muito significativo dos democratas nesses estados, suscitados por estas candidaturas, permitiu a eleição de congressistas, porque há congressistas que são eleitos, porque depois os distritos, uma coisa é o Estado, outra coisa são os distritos, e nos distritos houve bons resultados para os candidatos democratas. Os candidatos democratas tiveram
numa situação de grande polarização, que essa é que é a nova realidade política na América, já houve polarização, mas nunca atingiu estes extremos, os candidatos democráticos obtiveram bons resultados para o Congresso e obtiveram bons resultados para governadores, que é outro aspecto que normalmente também não se fala. O que é relevante também em relação àquilo que possa ser as eleições presidenciais. Alguns mesmo surpreendentes, porque são em pleno território do Trump. Pela primeira vez, uma parte do território do Trump, Pensilvânia, Ohio, aquela zona tida como o coração de Trump, tem candidaturas democráticas que ganharam. Portanto, é preciso ter alguma prudência em achar, neste contexto, os resultados são bons para o Partido Democrático. O problema do Partido Democrático é que o Partido Democrático é mau, isso é que é outro aspecto. Está muito dividido. Agora convenceu-se, veio logo a explicação de que eram os candidatos radicais que tinham perdido, esquecendo que esses candidatos radicais tiveram resultados excelentes. Está a falar da chamada ala esquerda. Da ala esquerda, no Texas, na Flórida e na Geórgia, a tal ponto que praticamente ganhavam as eleições nesses estados, que são difíceis de ganhar, e a mobilização, não se pode separar aquilo que é a pressão da base, da resistência, chamemos assim, ao Trump, no facto de haverem muitos jovens e muitas pessoas que foram votar pela primeira vez. Se não existisse essa pressão de baixo, os democratas tinham levado uma tarefa monumental. Mas vão de novo repetir o mesmo erro que os levou a terem a derrota nas eleições de 2016. Ou seja, isso é o mesmo que dizer que o Partido Democrata deve situar-se mais à esquerda, e esta esquerda, dentro do sentido que a palavra adquire na política norte-americana. Ganhou as eleições e teve bons resultados, de onde teve bons resultados, porque as pessoas votaram contra o Trump. Que é isso que eles não querem admitir, porque a tese agora é conduzir uma política positiva, mesmo em entendimento com o Presidente, porque é isso que vai dar votos aos democratas. Estão bem arranjados. Porque o Trump não faz isso. O Trump conduz uma campanha sistemática de polarização. A conferência do Trump, eu tenho perdido imenso tempo com as eleições, não dormi na noite das eleições, assisti à conferência da imprensa do princípio ao fim, assisti à conferência dos democratas, que foi uma vergonha, da Nancy Pelosi. O Trump faz coisas absolutamente inaceitáveis no Estado Democrático, que é dizer, sim, vocês agora podem investigar-me, porque esse é o grande poder que o Congresso possa ter, então eu vim e vou também investigar-vos. Quer dizer, um presidente que diz isto coloca-se claramente fora da lei. A maneira como ele está a atuar em relação à admissão obrigou o Procurador-Geral, que é, no fundo, o Ministro da Justiça, obrigou a admitir-se para colocar ilegalmente, porque isso agora vai ser uma luta também por causa do Supremo Tribunal, ilegalmente um seu substituto que não obedece aos requisitos necessários para ser Procurador-Geral, que a única razão para ter alguma notoriedade na vida política americana é que sempre esteve contra a investigação da Rússia. Portanto, nós vamos assistir com grande aflição dos democratas, porque não estão bem nessa aflição, nós vamos assistir a uma radicalização política que é em grande parte gerada a partir da presidência. Portanto, nos Estados Unidos, qualquer coisa que diminua o poder de Trump é uma excelente vitória. Sim. Isto hoje está um dia difícil para o moderador, porque estamos a 3 minutos do fim do programa. Sim. Significa que há 1 minuto para cada um. Sim. Neste espírito de liberdade, Jorge Coelho quer utilizar o seu minuto? Não, ainda sobre os Estados Unidos. Quer dizer, eu acho que é óbvio que a última frase do Pacheco Pereira, estou de acordo, o que quer que seja que o fragilize é bom para o mundo e é bom para os Estados Unidos, mas é que o problema é que, e aí é que é a minha divergência. A análise que o Pacheco Pereira faz até parece que houve muita coisa que tenha acontecido que o tivesse fragilizado. O problema é que não houve, o mundo não está louco. Quer dizer, se ninguém no mundo deu consequência nenhuma na comunicação social, nos países, àquilo que foram os resultados, nesta lógica de pôr em causa o poder do Presidente, é porque, na verdade, aquilo teve ali um grande equilíbrio. O Partido Democrático cometeu um grande erro, foi criar expectativas elevadíssimas para aquilo que eram os resultados. Não houve esta vitória e quando acontece assim, fica tudo na mesma, que foi o que aconteceu. Eu sempre tive a ideia de que a possibilidade de fragilidade... Obviamente que os democratas ganharam as eleições, o ponto não é esse. O ponto é que não há uma viragem suficiente
para se perceber que há uma reação cívica contra o Presidente. E criaram a expectativa que ia haver. E além disso, o que havia uma esperança também era que o Partido Republicano se libertasse do homem. Essa esperança Eu nunca tive a esperança que o Partido Republicano se libertasse do homem. O New York Times, uma das maiores desilusões para o facto do Partido Republicano se ter tornado está há muito tempo completamente trumpista. Agora, eu penso que vocês estão a desvalorizar o efeito que é ter um Congresso que é hostil, na condição de exercer os seus poderes, porque os Estados Unidos passaram de um regime de partido único para um regime que tem oposição. Isso é uma diferença abissal. E este é o momento em que tenho de terminar mais uma quadratura do círculo. 2 a 8 dias, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a esta mesa. Até para a semana.